aí, amiga, você já foi CLT? Fui sim, gente. Vou até tomar um pouquinho É de verdade. Fui CLT. E você aí de casa, é CLT? Hein? Conta pra nós. Sabe por quê? Porque, sabe como que eu fazia? Bom, CLT, né, a gente foi, porque nasceu no berço de ouro, né, Mi? É verdade, né? Precisa trabalhar na vida, né? Então, já trabalhei sim. E trabalhei de várias coisas. Divide com a gente. Você quer que eu fale um pouquinho? Com certeza. E você? Quer? Coloca aí. Quero ouvir a história da Nádia. E vocês, quer que eu conto? Então tá, vamos lá. Pois é, trabalhei sim. Já trabalhei bastante, gente. Olha, eu trabalhava... sabe aqueles caminhão de boia fria? Nossa, sério? Você já trabalhou como Já boia trabalhei. fria? Tá, só falando um pouquinho assim, sabe? Antes lá, quando eu era criança, trabalhei isso, gente, desde pequena, tá? A minha mãe, quando me teve, ela trabalhava na cantina de escola e tudo mais. Até ali eu não era CLT ainda. Trabalhava com a minha mãe. Minha mãe sempre trabalhou por conta, tá? Empreendedora. Qualquer dia eu vou falar mais sobre ela aqui. Mas, contando um pouquinho sobre CLT, quando eu casei, eu trabalhei sim. Trabalhei naqueles caminhão de boia fria. É isso. Trabalhei. Eu peguei café, né? Apanhava café lá. Acho que muitas pessoas aí também, né? Já pegou, trabalha. Já peguei café. Já peguei algodão, né? Trabalhava ali pegando algodão também na roça. A gente tinha que levantar bem cedo mesmo, arrumar nossas marmitas, sabe? Para poder levar. Então não era fácil não. Levantar praticamente umas 4 horas para fazer a marmita, tudo. E, por exemplo, quando a gente trabalhava no café, às vezes a gente já ia até com um pano amarrado, assim, sabe? Com uma blusa de manga comprida para não ficar arranhando muito, né, o braço também, né? Sim. E era dessa forma que a gente trabalhava. A gente ia para a lavoura, pegava os ônibus, né? Ia lá pro ponto, pegar o ônibus. 5 horas ele já passava lá, né? Porque tinha que chegar cedo na roça pra gente poder estar trabalhando. Pra render, né? Exatamente. Então eu trabalhei bastante nesse trabalho. E depois eu comecei a trabalhar também em frigorífico. Né? Em frigorífico. Fui lá que conheci a sua prima Cláudia. Conheci, trabalhei, gente, eu trabalhei com a prima dela. Olha como aqui é pequeno, né? Então, eu nem te conhecia ainda. Não, é verdade, a gente nem se conhecia. Eu conheci a Cláudia, é verdade. É verdade. Trabalhamos junto no frigorífico, trabalhei 3 anos e meio lá. Fazia lá? Eu cortava a asa, né? A asa do frango. Esse era o... Porque eu sou canhoteira, né? Sim, nossa. Então, por eu ser canhoteira, olha só, gente, tudo tem seu valor, sabia? Por ser canhoteira, eu cortava a asa do frango, só que eu pegava esse lado, né? O frango vinha vindo, eu pegava e cortava a asa direita do frango, por ser canhoteira. E precisava de outro que não era canhoteiro para cortar a esquerda, a asa esquerda. Então, era muito importante ali, tanto para cortar a asa do frango, como também para cortar a coxa do frango, né? Então, era dessa forma que a gente trabalhava ali no frigorífico, né? Foi muito bom, sabe? Foi bastante interessante essa parte aí. Entendi. Não vou falar pra vocês que seja muito bom, porque a gente trabalhava muito e às vezes a gente ficava até de noite lá, né? De madrugada, trabalhando. Imagina. Né? Mas nessa época nem se via falar muito ainda de internet e tudo mais, né? Não era igual, né? Tava longe, né? Verdade. E aí, depois disso... depois do frigorífico, gente, aí eu fui morar no sítio. Aí eu dei um passo pra sair da vida do CLT. Saí. Foi assim? Né? Foi assim. E me fala uma coisa. E comecei a vender minhas coisas ali, né? Mas uma mudança aí. Sim. Mas aí, quando você trabalhava CLT, você já tinha seus filhos? Ou ainda não? Sim, era pequeno. E como você fazia com as crianças? Né? Aí eu precisava deixar na creche. Assim como a vida de muitas pessoas, né? Precisa deixar ali seus filhos, não é nada fácil, né? Às vezes eles ali chorando, tudo, a gente deixava na creche para poder ir trabalhar. Entendi. E quando você fala que você trabalhou no frigorífico, não tinha algum horário diferente, um horário noturno? Ou você só fazia durante o dia? Não, eu trabalhava no horário meio que noturno, porque eu ia, era 1h30 da tarde. Entrava umas 2 lá. Né? Das 2 horas, eu vinha embora pra casa, já era quase 2 horas da madrugada, né? Nossa! Eu falo, olha isso, a questão de sair de casa, né? Os filhos aí, seu marido que te ajudava, que buscava teus filhos, porque, né? A minha sogra. A sua sogra te ajudou muito, né? A minha sogra, nessa parte, ela passava lá, pegava o meu filho, que ficava na creche, sabe? Sim. E vinha
pra casa com ele. E eu via ele, né? Mas assim, passava muito rápido, porque logo eu tinha que dormir e depois, no outro dia cedo, ele ia pra creche novamente. E mais no fim de semana. E isso eu fico vendo que e acontece na vida de muitas pessoas, né? Com certeza. Né? Mas e aí, Mi, fala um pouco sobre você. Como que você trabalhou assim também? Nossa, Em CLT? trabalhei CLT. Eu não tive, eu falo assim, eu não passei pela situação que você passou, né, trabalhando no caminhão de boia fria, eu cortando, eu nem sei como se diz, né, na nomenclatura, né, apanhando café, algodão. Eu não sei, minha mãe sim, essa é a experiência da minha mãe, a minha não. A minha eu também, sempre trabalhei muito jovem, comecei a trabalhar, meu primeiro emprego, na verdade é assim, depois a gente vai chegar nesse ponto, falar sobre o empreendedorismo, falar sobre a questão, a arte de empreender. Eu sempre fui uma pessoa assim, eu desde a escola, era muito pequena, amiga. Eu já queria vender as coisas, sabe? Já vendia papel de carta. Quem lembra? Ai, que legal, eu amava isso. Eu já negociava, eu já tinha um negócio dentro de mim que eu negociava. Sem contar as capas de trabalho que eu fazia na escola. Lembra de uma régua? Que você conseguia, vamos supor, trabalho de geografia. Tinha uma régua que tinha as letras. Então, assim, e as capas do trabalho, elas eram de... Eu esqueci o material, era um papel de camurça. E ali, como eu fazia muito bem, então eu falava assim, a pessoa vinha e falava, faz pra mim. Eu falei, faz. É X. Eu já queria comprar. Já. Ai, que legal, olha isso. Mas é uma outra história, isso era meu, isso daí foi desenvolver só depois. Mas vamos lá. Já era empreendedora, desde nova. Né? Eu também, sabe, pessoal, também tinha isso dentro de mim, embora precisei passar, assim, por um período, né, de trabalhar para as outras pessoas ali, né? Sim. Mas isso faz parte, eu acho que é a vida de todo mundo mesmo, né? Todo mundo, acho que a maioria, pelo menos, já trabalhou para alguém, né? E eu falo assim, ó, isso eu vejo que não é nada perdido. Pelo contrário, são experiências que nem hoje mesmo. Estamos aqui discutindo sobre o assunto, são experiências, né? Mas voltando lá, que eu fui CLT. Meu primeiro serviço foi na loja, trabalhei como balconista numa loja, eu tinha 16 anos, né? Trabalhava lá na loja, era meio período. Conciliava o estudo de manhã, estudava de manhã e à tarde. Depois, eu fui trabalhar também em vários lugares e passei por muitos. Vou falar do meu último, que foi, eu fiz um concurso público em 2011, passei nesse concurso público, na verdade foi em 2007 que eu prestei concurso público, eu passei e fui chamada em 2011. Tipo assim, lá no fim da ar mesmo, estourando prazo, eu fui chamada. Na época, eu pensei assim, ó, é o serviço e eu vou morrer nesse serviço, né? Porque todo mundo almejava trabalhar na prefeitura, né? Tipo, estabilidade. Porque tem isso, porque tem aquilo, né? E eu também entrei nesse bolo também. Falei, nossa, agora que eu consegui entrar na prefeitura, falei assim, eu fico aqui. Assim, todo mundo sabe que não tem como subir de cargo, né? Você tem que prestar outro concurso, é diferente de uma empresa, que você vai se destacando e você recebe a oportunidade de subir de cargo. É diferente da prefeitura, não é assim. Você pode dar o seu melhor, você não sai do lugar, é sempre a mesma coisa. E foi. Sabe quantos anos? 13 anos me dedicando. 13 anos? 13 anos me dedicando. Gente! Como auxiliar de escola, né? Que era nomenclatura, né? E depois passou a auxiliar de serviços gerais, né? E fazendo um pouco de tudo. Tudo. Porque assim, eu nunca gostei de fazer uma única coisa. Pelo contrário. Gostava de atender as pessoas, gostava de limpar, de organizar. Eu sempre fui uma pessoa de organização. Gostava de comunicar. Na verdade, isso parece muito. Não é à toa que não é à toa que a gente estamos juntos, gente. A gente tem muita coisa, muita bagagem aí pra falar pra vocês. Nós somos muito parecidas. E foi isso. Então, assim, eu me comunicava com todo mundo, eu gosto de me relacionar, por isso que eu falo, relacionamento tem tudo a ver. Tem tudo a ver, gente. E aí foi assim. E até que um dia, antes da pandemia, eu já pensava, eu vou sair. Né? Porque, na verdade, é assim, né? Você pede a conta, né? Não tem como te mandar embora, a não ser por uma justa causa, algo muito grande, né? Exatamente. Peculato, alguma coisa assim, complicada, uma outra coisa. Mas é difícil, então, quer dizer, você tem que pedir a conta. E você sabe que você pediu a conta, você não recebe só os direitos ali. Você não recebe nem o FGTS, certo? Não recebe. É verdade. Então, imagina, me dediquei 13 anos e eu queria. Foi quando, em 2020, eu me formo em Direito e eu falo, é a hora. O que acontece? Pandemia. Exatamente. E aí eu falei, o quê? Eu vou segurar essa boquinha. Eu vou continuar estabilizada aqui, porque foi uma época muito difícil, onde muitas empresas foram fechadas, né? Foram fechando. Verdade. E eu falei assim, bom, vou ficar aqui, pelo menos o meu tá garantido. E glorifico a Deus por isso mesmo. Mas eu sei, eu preciso sair, eu preciso desenvolver a parte do direito, as coisas que eu gosto, eu tenho muitos sonhos. E foi passando. Aí quando foi em 2023, eu falei, é agora, finalzinho. Tipo assim, meados, igualzinho aqui, ó, finalzinho de ano, outubro, eu falei, eu vou pedir a conta. E assim, ninguém acreditava, porque eu já vinha falando desde 2020, então passou 3 anos. Então o pessoal com quem eu trabalhava falava assim, não vai, né? Não vai. A minha diretora mesmo sempre dizia não dizia pra mim, mas dizia pra outros, ela não vai sair, ela não vai sair. E eu falava assim, meu Deus, mas eu quero, eu preciso, porque eram 8 horas fechado dentro de uma escola. Entende? E sempre com as mesmas pessoas, fazendo sempre as mesmas coisas e ganhando o mesmo. Aí eu falei, não é possível, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. E tomei coragem. Quando foi em dezembro,
Eu falei, eu vou sair e vou pedir a conta. Mas como vencia férias em janeiro, eu falei, espero janeiro. Então 2024 eu exonero, né? Eu peço a conta e bora lá viver. Deu certo. E muito, só que assim, isso vai, eu não sei, a gente vai depois conversar sobre isso. Será que deu certo isso, gente? Talvez você tenha passado por isso, talvez uma situação parecida com a minha. E assim, não foi fácil, tá bom? Eu falo, não foi fácil esse sair. Porque às vezes quem você menos espera é quem mais te critica. É quem está perto de você que fala, você é louca. Exatamente. Você é louca de deixar o certo pelo duvidoso. Fui taxada assim também, Mi. Quando eu saí do frigorífico, fui taxada dessa mesma forma. Eu falei, não, se vocês estão com a cabeça, porque tanto eu saí do frigorífico, quanto meu esposo também, né? Ele saiu do serviço dele pra gente poder... A gente foi junto, né? Eu saí do meu, ele saiu do dele, vocês estão loucos. Como que vocês vão fazer agora pra sobreviver? Mas é por isso que eu falo, tá? Porque o sucesso vem lá de cima. Se a gente não tiver Deus firmado ali com a gente... De nada vale. De nada vale. Mas quando você coloca ele em primeiro lugar, ele fala que ele abre as portas. E é isso que aconteceu na minha vida. E eu acredito que na vida da Mi também. Foi a mesma coisa, mas olha, é que assim, nós vamos estender, quem sabe, Sim. no próximo. Sim, se vocês gostaram aí, fala pra nós. Se vocês gostaram e se vocês querem saber a continuação dessa história, a gente vai vir pra contar pra vocês. Verdade. Tá bom? Porque a gente tem muita coisa pra contar pra vocês. Muitas coisas. Mas não é só contar pra vocês. A gente quer também tá trazendo muitas coisas boas, tá? A gente quer trazer, assim, muita aprendizagem aí. Tá bom? É verdade. Tá? Então, gente... Nosso vídeo, para não ficar tão longo, a gente fica por aqui, mas aqui está um resumo de como saímos do CLT e depois, se vocês quiserem, é assunto para o próximo vídeo, para que a gente veja o que a gente está fazendo agora, qual que é a nossa liberdade, por que a gente... Terça-feira hoje, né, Mi? Terça-feira hoje, aqui, ó, de tardão aqui, o que nós estamos falando aqui, gente, é isso mesmo. E se você que tá aí, ó, no serviço e falando, poxa, eu quero essa vida pra mim, esse vídeo é pra você, não fique de fora não. Se inscreva nesse canal, sabe por quê? Porque eu quero te contar uma coisa, você também pode fazer a mesma coisa, sabia disso? E a gente quer te ajudar. Deixa aí no comentário, eu quero sair dessa vida. E se você assistiu esse vídeo até o final, comente aí, eu quero sair dessa vida do CLT. Isso mesmo. Marca aí, deixa escrita essa mensagem e já se inscreva nesse canal. Bora, espera pelo próximo vídeo, tá? Então, tchau, até o próximo.